Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta que é a quarta-feira da sexta semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e nos diz assim: Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Amados irmãos e irmãs, é muito interessante perceber a diferença da crença em Deus que nós cristãos temos para outras religiões, muitas das vezes. É exatamente isso que a primeira leitura está querendo apontar. Paulo chega exatamente lá em Atenas e ele percebe que lá existiam muitas pessoas que cultuavam outros deuses. E o que chama a atenção a Paulo é que ele percebeu que lá existia um altar dizendo ao Deus desconhecido. E aquelas pessoas ofereciam sacrifícios, ofereciam oferendas a um Deus que eles sabiam que não tinha nome, que eles mal sabiam que Deus era esse, um Deus que não se relacionava com eles, um Deus provavelmente extremamente distante. Mas, mesmo diante desta realidade, era de comum para eles, né? Era uma vivência extremamente comum, mesmo assim, se relacionar com esse Deus. E aí Paulo chega, vê essa realidade e vai colocar a seguinte história para eles, né? Dizendo: olha, eu vi esse altar com essa descrição, mas eu quero dizer a vocês que esse Deus que vocês estão adorando, ele pode ser conhecido, ele pode ser tocado, né? Ele pode chegar tão perto de nós ao ponto que nós podemos nos relacionar. O que Paulo está fazendo é exatamente aquilo que a teologia chama de teologia natural. Os meios naturais, né? A própria ciência, ela aponta no final das contas para Deus. Vou dar um exemplo. Para quem não sabe, eu sou matemático. E a matemática ela acaba mostrando, né, na investigação da natureza, das coisas mesmo, que dentro da natureza existem muitas proporções, né, que são ali facilmente mantidas, mesmo sem explicação do porquê disso. Então,
Em várias situações da natureza você vê a razão áurea, que a gente chama que é a razão de ouro. Em várias situações você percebe que os animais crescem em determinado padrão. Ora, e como é que a gente pode explicar isso? Algum vai dizer assim, é a seleção natural, é isso, aquilo, outro. Mas, gente, ninguém tem uma explicação concreta do porquê que o nosso corpo é tão perfeito. Dá um exemplo, eu estava lendo sobre isso recentemente, né? Até uma extração de um dente, por exemplo. O nosso corpo já é preparado para que a cicatriz, né, o fechamento daquele buraco, por exemplo, que foi causado pelo dente, ele vai se fechando de dentro para fora. Porque, do contrário, iriam existir muitas bactérias. Não tem como explicar um corpo que tem um funcionamento tão perfeito como o nosso, né? Que ele está preparado, por exemplo, no caso das mulheres, para poder gerar uma vida. Então, é muita perfeição, gente. Não tem como ser fruto do acaso. Não tem como a gente dizer que vem do nada, né? E a mesma coisa Paulo fez aqui. Ele percebeu que aquela fé, aquela espiritualidade que aquele povo tinha, no final das contas, apontava para Deus. Mas talvez aquele povo estava como quem está cego, né? Que fica palpando as coisas, alguém que não consegue ver, que fica tocando na escuridão. E Paulo vem dizer, olha, aquele que abraça a fé, aquele que acredita na ressurreição dos mortos, esse não ficará mais a palpar delas. Esse terá a luz que é o próprio Cristo. E agora eu vou poder me relacionar não como alguém que está cultuando uma divindade distante, que não se relaciona comigo, uma divindade que não escuta e nem fala comigo. Mas agora eu vou realmente me relacionar com um Deus que faz uma aliança conosco. Um Deus que quer ser tão próximo ao ponto de que enviou o seu único filho para nos salvar. Um Deus que nos ama tanto que foi capaz de revelar seu nome a Moisés. Um Deus tão grande, mas tão grande, que foi capaz de, em sua grandeza, se fazer pequeno para nos salvar. Amados irmãos e irmãs, não tem coisa melhor do que reconhecermos isso. E é isso que Paulo foi falar para aquele povo. Mas eu queria finalizar com um detalhe, né? Talvez muita gente veja o texto e ache estranho porque as pessoas se revoltaram tanto quando Paulo fala sobre a ideia de reencarnação. De ressurreição. A questão é a seguinte. Existiam correntes dentro do próprio judaísmo que não acreditavam de modo algum na ideia de ressurreição dos mortos. Então, inclusive, entre o público ateniense, isso era uma palavra que incomodava muita gente, né? Porque alguns enxergavam isso como uma crença de reencarnação mesmo. Então, Paulo acaba recebendo uma afronta desse povo, embora alguns acabem abraçando a fé. Mas o que é interessante é que mesmo sabendo essas afrontas todas, Paulo nunca para de servir. Porque ele entende, a palavra foi semeada, o problema se os solos dos corações não estão bons não é culpa dele. A tarefa dele é semear. Isso também cabe para cada um de nós. Se você for esperar para semear só quando o terreno for bom, você vai morrer esperando. Então tome cuidado com isso, tá certo? Amados irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal às 7 da noite para o estudo do Evangelho também nesta quarta-feira. Até mais.